lá, após a oportunidade de viajar, assistindo o vídeo da concepção, vamos apresentar mais algumas curiosidades. Não foi fácil para um espermatozoide microscópio chegar ao óvulo, percorrer mais ou menos uns 20 centímetros, né? Tendo que enfrentar o alto teor de acidez do útero e da vagina, né? Que podem paralisar sua cauda e causar sua morte. Para tanto, ele produz uma enzima neutralizadora. Ele também vai ter que enfrentar o sistema imunológico da mulher, que serve como uma proteção para ela, né? Então, o espermatozoide tem que elaborar antígenos que servem como uma capa protetora para que ele possa percorrer todo esse caminho e não errar a trompa, o caminho certo para encontrar o ovócito. Nosso amigo é um guerreiro e sobrevive apenas 72 horas no útero, né? Enquanto que o ovócito só 24, menos ainda. Agora que já conhecem os personagens principais e responsáveis pela vida, nós vamos iniciar a apresentação das etapas do processo de neurodesenvolvimento. Estas 8 etapas elas foram retiradas desse livro da Maria Aparecida Domingues, Desenvolvimento e Aprendizagem, o que o cérebro tem a ver com isso. Nesta videoaula, nós vamos ver as duas primeiras etapas, a neurulação e a neurogênese. A neurulação é a primeira etapa do neurodesenvolvimento, é a fase inicial da embriogênese, é a fase onde se dá origem ao sistema nervoso. Nesse período, o embrião ele passa por algumas fases, né? Então ele passa pela fase de mórula, placa neural e tubo neural. Vocês viram através do vídeo da concepção que o óvulo, logo após ele ser fertilizado, ele passa por várias transformações. Então ele passa pela fase da mórula, percorre todo esse trajeto até chegar no útero. Aqui no útero, em forma de embrião, ele vai fazer a nidação, onde ele se fixa então na placenta, né, no útero. E então esta fase ela é muito importante porque ela se inicia por volta aproximadamente com 18 dias intraútero. Então a mulher muitas vezes não sabe que está grávida e o sistema nervoso já está se preparando para formar. Então essa fase ela é uma fase muito sensível e pode ser agredido por vários tipos de agentes, até mesmo de ordem emocional. Logo após o embrião se fixar no útero, ele começa a se achatar e formar uma placa, que nós chamamos de placa neural. Essa placa, ela começa a se dobrar. Aqui nós podemos ver através dessa ilustração a dobra cada vez maior, ela vai se dobrando cada vez mais e formando aqui no centro uma cavidade oca. Então esta aqui que a gente chama de tubo neural. Esse tubo neural ele se fecha, se fixa na parte superior, formando então esta cavidade que no centro ela fica oca, que é onde vai ser originado então o sistema nervoso. Eu costumo falar didaticamente que esta parte oca então seria a casinha do sistema nervoso. Nós vamos ver agora uma animação onde mostra o processo de placa neural se transformando para tubo neural e depois nós teremos uma visão, uma visualização do que essa estrutura então se transformará. Percebam ali então o óvulo, ele vai se transformando. No lado direito nós vemos os dias aproximados que acontece o processo e também o tamanho da estrutura. Então aí nós já estamos vendo o tubo neural se dobrando, o seu fechamento se dá do centro para as extremidades e aí nós conseguimos ver então a estrutura que ele se transformará.
nós vimos através da animação a perfeição do fechamento do tubo neural. E aí você pode estar se perguntando, pode acontecer algum problema nesse fechamento? Sim, pode acontecer. Nós vimos anteriormente que esse período é um período bastante sensível e qualquer agente pode causar uma certa anormalidade, né? Então, agente pode ser a falta de ácido fólico, pode ser irradiação, pode ser substâncias químicas, né? Anormalidades cromossômicas, deficiência nutricional da mãe, hipertermia materna. Então, são causas que podem realmente afetar esse fechamento. E o que acontece? Nós vimos que o tubo neural começa a se fechar do centro para as extremidades. Então, quando o tubo neural não se fecha na parte superior, nós temos, então, acontece as crianças com anencefalia. Muitas pessoas dizem que a anencefalia são crianças sem cérebro. Não, elas têm cérebro, mas elas têm somente o cérebro mais rudimentar, que é essa parte aqui do tronco cerebral, tronco encefálico, né? Então, o que não se forma é a parte superior do córtex. Então, eu costumo, como eu falei anteriormente, nós costumamos falar que é a casinha do sistema nervoso, esse tubo neural. Então, se ficar alguma janelinha, os neurônios vão escapar, eles vão fugir. E aí, então, não consegue se formar adequadamente o encéfalo. Agora, pode acontecer também que esse tubo neural não se fecha na parte posterior, ou seja, na parte de baixo. Isso vai ocorrer, então, a espinha bífida. A espinha bífida é um defeito ósseo nas vértebras, onde acontece, no caso mais grave, quando as meninges e também tecido neural saem para fora. E com isso, então, pode ocorrer a paralisia da criança. A segunda etapa do neurodesenvolvimento é a neurogênese. Essa etapa ela começa por volta de 1 mês intraútero. O que acontece nessa etapa? Aqui acontece a produção dos neurônios, dos indivíduos que vão morar nessa casinha. Começa mais ou menos com 1 mês e aos 3 meses há uma produção muito intensa, chega a acontecer cerca de 150 a 200 mil por minuto. Até pouco tempo, os neurocientistas achavam que era somente na neurogênese, nessa fase do desenvolvimento, que acontecia a produção de neurônios. Porém, atualmente, os neurocientistas descobriram que há regiões no cérebro que têm células-tronco, e essas células-tronco, que nós chamamos de células-mãe, elas continuam produzindo durante a vida adulta, que são as regiões do hipocampo, dos ventrículos laterais e também do hipotálamo. Aí nessas regiões ocorre, então, a neurogênese durante a vida adulta. É importante, como nós falamos na neurulação, essa fase também é uma fase bastante sensível e ela também pode ser prejudicada por alguns agentes, né, externos, como por exemplo físicos, químicos, mecânicos ou emocionais. Então também é uma fase bastante sensível. O que são os neurônios? O neurônio, ele é uma célula, uma estrutura especializada em conduzir o impulso nervoso. O neurônio ele é constituído por um corpo celular, que se chama soma. Deste corpo celular nós temos alguns ramos que saem dele, que se chama dendritos. Do corpo celular também sai um cabo, que se chama axônio. Deste cabo nós temos algumas ramificações também. No final dessas ramificações nós temos os botões sinápticos. Então, pelos dendritos nós recebemos as informações, que é processada no soma, no corpo celular, e é enviada então pelo axônio, que envia para o final das suas ramificações, e os botões sinápticos, então aqui ocorre a sinapse para, por exemplo, um músculo. Nós podemos classificar os neurônios como neurônios aferentes, que trazem os estímulos do mundo exterior para o sistema nervoso. Nós temos os neurônios eferentes,
que transmitem ou que levam a mensagem para diferentes partes do corpo, ou então, né, uma resposta. E nós temos também os interneurônios, ou neurônios de associação. Esses são mais numerosos e fazem ligação em diferentes regiões do sistema nervoso.